Que Jesus esteja com todos nós, irmãos queridos. Sim, somos todos nós, filhos do mesmo Pai. Queira, quer não querendo. Vamos falar sobre o duplo etérico hoje. Aliás, esse assunto já foi falado quando nós estudamos sobre os corpos sutis, né? Foi falado depois que foi falado sobre o perispírito, porque esses corpos são muito importantes da gente saber. E é no duplo etérico, justamente onde ficam os chakras. Por que tem esse nome, duplo etérico? Qual a sua finalidade na relação corpo físico, perispírito? Quem nos responde é a irmã Clara, um dos preceptores do trabalho de energia específica da cromoterapia. Na perfeição da matéria humana, voltada para os fins evolutivos do espírito imortal, fez-se um envoltório físico que por si mesmo não poderia sobreviver devido às necessidades energéticas desse corpo. Criou-se então uma forma de conectar esse corpo inerme à parte espiritual, pura e harmoniosa. Fez-se o perispírito um bom contacto para o espírito que buscava despojar-se da matéria no processo da evolução. Ao contactarem-se os três corpos, ou melhor, três entidades, a espiritual, a perispiritual e a física, observou-se a necessidade de um filtro que absorvesse e reciclasse as energias vitalizadoras que passariam a percorrer essas três entidades. Na condição de consciência individual, não poderia o perispírito retroceder mais à matéria física e nem o corpo físico fluidificar-se em condições apropriadas. Criou-se o filtro, batizado e conhecido como duplo etérico, a sede do centro de captação da energia. O elo mais tênue que liga o corpo ao seu perispírito, ou, por outro lado, o elo mais denso que une o perispírito ao seu corpo físico momentâneo. Os três corpos ligam-se e unem-se em perfeita harmonia. O elo de estabelecimento do perispírito e a contactação desse se fez pelo plexo solar. As formas de medi-lo são aqueles que fisicamente pode-se perceber através da temperatura, da pulsatividade, da sensação de perto, longe, da energia forte e energia fraca. A medida do duplo etérico, como filtro, como desempenho ideal de suas funções, é dada pela vistoria dos chakras. Se as energias que dali vêm, ali estão, e se expressam de maneira equilibrada e harmoniosa, é reflexo de um duplo etérico em boas condições de energia, a pleno vapor na sua função específica. A reunião dos corpos segue o traçado magnético observado no meridiano central do ser humano e que deve passar pelo ponto central do chakra coronário, pois que é este a expressão maior das condições evolutivas do ser encarnado e desencarnado, cuja reflexão também se fará na monta de sua aura espiritual. Nesse meridiano se reúnem os corpos. As alterações energéticas o farão desviarem-se para um e outro lado. Mas, se essas energias podem ser restituídas,
temporariamente com as energias próprias e ambientais. Contudo, a restituição definitiva dependerá mais ainda da definição espírito-consciência do ser humano. É a mente física em uníssono com a espiritual. É o espírito liberto a comunicar-se com a matéria encarnada. O poder de decisão e a força de vontade serão os fatores decisivos na luta evolutiva. E vencerá aquele que assim o quiser. A doação de energia estreita, as relações entre os corpos, restitui-lhe a normalidade de posicionamento magnético, e nesse ponto há um perfeito contato da mente física com o ser espiritual. E assim, as vibrações podem passar deste para aquele sem interferências e distorções. No outro ângulo, o chamado duplo etérico, composto de energias bastante densas, quase materiais, mas ainda coberta a visão humana, tem a importantíssima função, como vimos, de servir de filtro entre os planos material e o espiritual, além de outras na área da mediunidade. É o responsável pela repercussão vibratória direta do perispírito sobre o corpo carnal. Não tem inteligência, nem sentimentos ou emoções. Pode funcionar como uma espécie de antena, mas sua atividade principal é filtrar, captar e, por isso mesmo, canalizar para o corpo físico todas as energias que deverão eliminá-lo. Tornando assim propício para que o organismo possa ser muito bem provido de energias e alimentado. Esse funcional trabalho é feito através dos chakras. No duplo etérico, uma espécie de aparelho de captação e expulsão em forma de pequenas rodas ou vórtices, no que o ser humano normal tem um diâmetro de 5 a 6 centímetros. Os chakras trabalham praticamente ligados a outros aparelhos semelhantes, vamos chamar por assim, que na parte física nós vamos denominá-los de centro de força, porque a gente escuta muito falar, né? Centro de força, vórtice, chakras. Tem outros que dão outros nomes, né? Tem os grupos também de esotéricos de outros lugares que eles fazem estudos a respeito. Nossa, eles seguem muito, falam muito sobre os chakras. E eles vão dando as suas denominações de acordo. Bom, os chakras trabalham praticamente ligados a outros aparelhos semelhantes, então. E através dessa comunicação é feita a maior parte da alimentação energética do corpo físico, sendo também o canal por onde o espírito alojado no perispírito exerce seu controle sobre o corpo encarnado, tomando conhecimento de suas sensações. O chakra capta as vibrações do espírito e as transfere para as regiões correspondentes na matéria física. Então, vocês estão vendo, gente? Já foi falado sobre os chakras, muito mesmo. Tem algum tempo atrás, né, que eu falei, a necessidade de estudar sobre os chakras. Cada um de nós temos um chakra especial de acordo com o nosso signo. Também falei sobre isso.
E se a gente deixar de lado, não ligar para isso tudo que foi falado, nós estaremos sempre com alguma problemática, uma doença, um desequilíbrio. E esse chakra que fica desequilibrado, ele passa a desequilibrar todos os outros chakras. E com isso impede, gente, que a gente tenha uma boa energia, e a gente vive, nossa, não sei o que eu tenho, vou no médico, o médico não acha nada, ele fala que eu fisicamente não estou com problema nenhum. Então o que acontece? Então veja essa parte, gente. Veja como que está sendo, o que está acontecendo. E para isso foi ensinado para se reabilitar os chakras, exercícios fáceis de fazer. Não deixe de lado achando que é uma bobagem, porque não é. E tem também os banhos, gente, de ervas, de acordo com cada um dos chakras, que estão ligados, como se já te disse, aos signos, aos planetas, aos orbes que nos ligam, que nos influenciam com suas plantas, com as suas frutas, né? Tem frutas, por exemplo, que não são daqui da Terra, que vieram de outro espaço. Agora, como explicar isso já é outro papo. E o que eu desejo muito é que vocês... porque mais uma vez já está sendo falado sobre o duplo etérico, vai ser falado também depois sobre a aura, que é importantíssimo, porque essa parte aí, gente, não é muito abordada por aí, que eu sei, e graças a esses autores maravilhosos, que nem o René, que nem o Rivas Neto, o Matos Silva, que já é falecido, e nos trouxeram à tona, né? E para isso, eu estou mesmo feliz, satisfeita de passar isso para nossos irmãos, para pessoas que desejam realmente conhecer, que desejam realmente saber. Mas, com tanta problemática que tem surgido, né, nesses últimos tempos, aliás, nesses últimos tempos sempre surgiram, mas agora está pior. E não há quem que vá procurar um livro, tem cabeça para ler, ou tem cabeça para memorizar alguma coisa, né? Então, em pouco tempo da gravação, passa alguma coisa que espero que está sendo de muita... tenha tido muito efeito bom, tenha sido de efeito bom para esses nossos irmãos que precisam saber. Porque não são todos que podem ter, né, não, né, e também tem aptidão, né, gente? Há aqueles que não... isso daí eu não gosto de ler. Isso daí acho que depois eu vejo. Amanhã eu vejo. Quando eu passar, eu estou com uns negócios para resolver, né? E depois eu vejo. E vai deixando, né? E há muitos que depois, quando chegam na idade madura, né, quando vão envelhecendo, que vão vendo que há uma necessidade, sim, da gente ter algum conhecimento e procurar obter esse conhecimento, principalmente se tratando da nossa parte espiritual, gente. Então, ficando então para um próximo dia, outro assunto também que foi muito falado nos órgãos sutis. Foi muito bem falado, muito bem explicado, que eu vi que não tinha nada difícil, que não tivesse quem não pudesse compreendê-lo. E assim mesmo, vai ser novamente abordado, mais uma vez, depois a aura, para quem não achou difícil, e é do René Nunes, e ele torna tudo muito mais fácil, muito bem explicado. Então, mais uma vez, que Jesus abençoe a todos nós.